Nesse vídeo vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2015, na aplicação PPL, a segunda aplicação. Começando pela questão 47, uma questão de fisiologia, ahn, uma daquelas questões que o Enem pega um tema super complexo, super complicado, cheio de detalhes, né? E aborda ela de uma maneira super simplificada, superficial mesmo. Então, observa aqui, ela fala sobre consumo de sódio e faz aqui uma associação desse consumo de sódio com uma determinada doença. E é um tipo de questão que a pessoa resolveria sem mesmo ter estudado alguma questão mais aprofundada, algum detalhe mais aprofundado sobre o assunto da fisiologia, apenas pelo senso comum. Que todo mundo sabe, né, que, enfim, as questões de pressão arterial, né, hipertensão arterial, tem ali relação com o consumo de sódio. Então, né, a pessoa que tem pressão alta, por exemplo, tem que diminuir o sódio, né, o sal. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento. Então, seria possível resolver essa questão aqui apenas com o conhecimento cotidiano aí da vida mesmo. Agora, mesmo assim, eu recomendo que a pessoa, né, que algum candidato que vai prestar o Enem na próxima edição, aprofunde um pouco nesse assunto aqui. Pode ser que o Enem cobre em alguma outra prova aí esse assunto de uma maneira um pouco mais específica, né? Uma questão mais difícil. Essa aqui é uma questão super fácil. Mas o Enem pode sim cobrar de uma maneira mais detalhada, mais específica, em algum ponto ali específico. Esse assunto aqui de fisiologia sempre envolve ali alguma resposta hormonal, alguma questão ali envolvendo, né, algum sistema, tanto o sistema gastrointestinal, sistema excretor, regulação de pressão, né, volemia, os rins, os hormônios associados. Então, assim, tudo isso está aqui, de certa forma, né, implícito, e o Enem não foi, né, na especificidade do assunto, pegou uma questão super geral, assim, mas, de novo, recomendo o aprofundamento na questão. Devo colocar alguma leitura na descrição aí para dar uma iluminada. E recomendo também pesquisar videoaulas aí no YouTube sobre o assunto para dar aquela calibrada, né? A questão 48 sobre evolução, ela traz aqui um cladograma. E nesse cladograma a gente observa os principais grupos de vertebrados, então desde peixes até mamíferos, né? Anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Bom, então esses grupos aqui de vertebrados, eles têm uma característica em comum. Então o cladograma ele tem um pouco dessa função, né, de revelar ali alguma característica que seja comum a um determinado grupo, por exemplo. E até mesmo, né, a ordem ali, uma questão de familiaridade mesmo maior entre um grupo ou outro. Então, por exemplo, uma característica que une todos esses grupos aqui, já que eles são vertebrados, é a presença de vértebras, certo? Então essa característica 1 aqui, por exemplo, poderia ser vértebras, né? Surgimento da característica vértebras, que então estaria presente em todos os grupos presentes nesse cladograma. A gente pode também, claro, né, pegar cada um desses números e tentar pensar aí depois em alguma característica. Acho que é um exercício interessante. Por exemplo, aqui no 5 a gente pode pensar em pelos, já que mamíferos de todos esses grupos aqui, mamíferos são os únicos que têm pelos. Nas aves aqui, a 4, né, a gente poderia pensar em sacos aéreos. Se eu não me engano, só aves possuem sacos aéreos, ossos pneumáticos, né? Enfim, não vou ficar me complicando aqui não, pode ser que eu fale alguma besteira. Penas eu não acho que seja interessante, penas entre aves e répteis, porque alguns répteis, alguns dinossauros inclusive, tinham penas, né? Então, assim, inclusive, diferença entre répteis e aves é uma coisa muito súbita, muito sutil. São grupos que realmente algumas pessoas até colocam eles juntos, né? Tratam aves como répteis e isso não está errado, tá? Dividir répteis de aves é uma coisa, assim, didaticamente, né? Interessante, uma vez que aves possuem características bem peculiares, mas elas não estão tão distantes assim de répteis quanto a gente faz parecer. Se a gente for pensar assim, até mamíferos, né? Em algum momento eles vêm de uma linhagem lá de répteis estranhos que acabaram virando mamíferos, né? Evolução é uma coisa muito legal, mas assim, tem muitas nuances que um cladograma desse aqui é uma super simplificação de uma história evolutiva e que, de novo, né? Não vale a pena ficar também aqui trazendo muitos assuntos que eu não vou poder aprofundar, então. Bom, dito tudo isso, o surgimento da característica mencionada, ela fala aqui sobre ovos, né, com casca rígida. Quando a gente pensa em ovos com casca rígida, qual seria então em qual desses números poderia estar aqui o surgimento dessa característica ovos com casca rígida? No número 3, né? Vai abranger aqui répteis, aves. Abrangir ou abranger? Não sei. Abrangir, não sei. Enfim. Répteis, aves e mamíferos. Por que répteis, aves e mamíferos? A gente não pensa muito em mamíferos quando a gente pensa em ovos com casca rígida, né? Não é o primeiro grupo que vem na nossa cabeça. A gente pensa logo de repente em aves e até répteis, né? Mas sim, mamíferos também possuem aqui alguns grupos, né? Então aqui um réptil, por exemplo, uma tartaruga, uma ave qualquer, né? E mamíferos tem alguns grupos de mamíferos, os monotremados, o ornitorrinco, as equidinas. Enfim, não tenho costume de pronunciar esse nome, é bem complicadinho. Mas são as linhagens de mamíferos que estão distantes da gente, né? Estão lá no outro lado do mundo, na Oceania. E eles colocam ovos com casca rígida. Mas são mamíferos porque possuem, né, glândulas mamárias, produzem o leite, né?
possuem pelos. Então, assim, eles são mamíferos, né? Mas tem essa característica também. Então, a gente poderia colocar aqui ovos com casca rígida no número 3 e isso satisfaria essa história evolutiva. Uma questão, né? Não vejo muita pegadinha aqui, não. Eu acho que ela é bem direta. Acho que daria pra acertar, sim. Bom, questão 57. Ela vai falar sobre características de algumas plantas num determinado ambiente, e essas características teriam alguma razão de ser para elas existirem. Então, por exemplo, as plantas nesse ambiente têm folhas apenas durante 3 ou 4 meses ao ano. Os outros, sei lá, 9 meses, 8, 9 meses, elas não teriam folhas. Qual é a importância de você ter folha, né? Por que perder folha em algum momento? Bom, limbo reduzido. O limbo é a área da folha, né? Mecanismo rápido de abertura e fechamento de estômatos. Os estômatos estão ali associados com troca de gases e até com a transpiração. Bom, caule suculento. O caule suculento a gente sabe, né, que é uma característica para reter água. Então, todas essas características aqui, por que uma planta perderia folha, por exemplo? Eu comecei a falar e não terminei, né? Talvez tenha a ver com transpiração, né? Pode ter a ver com transpiração. Algumas plantas perdem folhas em algum momento ali por questões reprodutivas, para dar uma. Para focar mais energia, né, na produção de flores e frutos, eventualmente. O IP é um exemplo de plantas desse tipo. É, mas algumas plantas, em ambientes muito áridos, elas tendem a perder folha para quê? Para diminuir a transpiração. A transpiração tem a ver, tá relacionada com o quê? Com perda de água, né? Ahn, estômatos também. Mecanismo é o limbo reduzido também para diminuir, né, a área de transpiração e perder menos água. Então tudo isso está relacionado com o quê? Com escassez de água, um ambiente onde a água não é abundante. Então a planta, por exemplo, uma planta que vive num local com água abundante, por mais que seja um local quente, então a letra C coloca aqui elevada insolação, e aí passa pra gente aquela impressão, né, de uma alta temperatura. Tá, mas se uma planta tá num local com uma elevada insolação, mas tem água abundante, ela não necessariamente teria nenhum tipo de pressão para manter, para reter água no corpo dela, né, nas partes dela, ou para perder, para evitar a transpiração, porque ela tem água abundante. Agora, num ambiente com escassez de água, ela precisa pensar em alguma alternativa, alguma estratégia para a pouca água que ela consegue do ambiente, ela precisa manter aquilo ali o máximo de tempo possível nas partes dela. E algumas essas características aqui que estão no texto são boas. Alternativas são estratégias evolutivas que a gente observa em plantas nos ambientes mais quentes e áridos, como a caatinga, por exemplo, até a restinga também, né? Que já está um pouco mais próximo da gente. Eu sou do Sudeste, talvez alguém esteja assistindo aí na região da caatinga, né? E é isso que eu falei, não faria sentido. Mas, enfim. Questão 60. Ela vai falar, é uma questão que eu até quando eu vi ela, eu pensei que ela estava repetida, porque já caiu questão muito parecida com essa em provas anteriores. Ela vai falar sobre biorremediação, questão de petróleo no ambiente, né? E a utilização de bactérias para fazer a retirada desse petróleo do ambiente. Então a gente chama isso, né, quando a gente usa um organismo, seja um micro-organismo, para diminuir, para mitigar algum impacto que a gente causou no ambiente, a gente chama isso de biorremediação. Bom, então esses micro-organismos, para serem eficientes no processo de biorremediação, as espécies escolhidas devem possuir, lembrando que a gente está falando aqui de remover petróleo do ambiente, da água, por exemplo. Elas deveriam possuir enzimas no metabolismo dela, né, que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo, pegando essas moléculas complexas, esses hidrocarbonetos complexos, que nem todos, pouquíssimos organismos vivos conseguiriam aproveitar, né, quebrando isso em partes menores que outros organismos vivos de repente poderiam aproveitar também no seu metabolismo. Então, basicamente isso, elas teriam que ter enzimas especializadas para quebrar hidrocarbonetos complexos. A questão 62 é uma questão que eu também tive que olhar de novo para ver se já não tinha caído, porque ela também eu lembro de alguma questão parecida com essa. Bom, aqui a gente está falando de um cientista num laboratório, ele pegou ali uma enzima dos órgãos do sistema digestório de um cachorro, e após a purificação, né, enfim, blá blá blá, ele colocou 3 tubos, um com carne, um macarrão e o outro com banha. A carne é proteína, o macarrão é amido, né, e banha, gordura. Ele misturou essa enzima que ele tinha ali em cada um desses tubos e pegou todos esses tubos e colocou ácido clorídrico, baixando o pH desses tubos para 2. E enfim, e temperatura de 37, né? Repara que ácido, né, clorídrico, pH baixo, é próximo do pH do nosso estômago, né? E temperatura de 37 é uma temperatura próxima da temperatura do corpo humano. E está dizendo no texto que a digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1, onde tinha carne, proteína. Bom, de qual órgão do cachorro a enzima foi retirada, né? Um local onde é digerida proteína, né? Com pH ácido, é o estômago, né? Eu meio que já dei a resposta. Então, daqui dessa questão a gente consegue tirar, né, um conceito interessante, que no estômago, com pH ácido, é feita a digestão das proteínas, né?
Enfim, no intestino vai ser feita ali a digestão da gordura, né? Da banha, no caso aqui, representada. A gente tem enzimas tanto na boca quanto no intestino também para digerir o amido, as amilases, né? Então o macarrão entraria nisso. E no estômago, então, que é o tema da questão, né? A digestão de proteínas. A questão 64 vai falar sobre superbactérias, que o próprio texto conceitua aqui, né, como bactérias, né, que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Então é difícil combater essas bactérias, né? Bom, aí ela vai fazer aqui uma elaboração a mais e vai perguntar o seguinte: qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Então ela vai apresentar para a gente algumas curvas, alguns gráficos, né? E vai perguntar qual que seria então o comportamento populacional esperado, né, de bactérias com o tratamento de um antibiótico comum. Aqui estão as alternativas. Por exemplo, vou pegar como exemplo aqui a letra A, só para explicar o gráfico. Você tem um eixo X e um eixo Y. No eixo X você tem os dias de tratamento, de 1 a 7, arbitrariamente, talvez, né? E no eixo Y, na vertical, você vai ter densidade populacional, ou seja, o tamanho da população, né, em termos assim, simplificados. A curva 1, são duas curvas em cada gráfico. A curva 1 vai ser as bactérias sensíveis aos antibióticos, ou seja, as bactérias nas quais os antibióticos surtem efeito e matam elas, né? E a curva 2 seriam bactérias resistentes aos antibióticos. Isso vai ser o mesmo para todos os gráficos. E ela quer saber então qual seria um gráfico que estaria apresentando de forma adequada, né, o comportamento populacional dessas bactérias em contato com antibióticos comuns. E a resposta certa seria a letra B. Né? Repara aqui, a curva 1, com as bactérias sensíveis aos antibióticos, conforme você administra o antibiótico, elas tendem ao que? A população tende a cair, né? A densidade populacional tende a cair porque as bactérias vão morrendo. Já as bactérias resistentes a esse antibiótico, a população delas, como elas não sofrem o efeito do antibiótico, a população tende a aumentar. Então a curva seria essa aqui na letra B. Eu costumo sempre falar que a questão, quando ela traz gráficos, elementos gráficos, tabelas, etc., o conceito geralmente costuma ser bem simples, porque a dificuldade ou o desafio, né, vai estar na pessoa conseguir retirar a informação de uma estrutura gráfica, como, por exemplo, um gráfico, uma tabela, etc. Isso é verdade na maioria dos casos, né? Repara que aqui era uma questão super simples, né? Mas as alternativas eram todas, né, gráficos, a pessoa tinha que olhar e tinha que prestar atenção para não cometer nenhum tipo de distração, né, e, enfim, errar a questão por bobeira. Na questão 866, essa questão aqui é uma questão sobre genética e é um tema complicadinho. Eu sempre costumo dizer também, né? Quem estuda e pratica muito esse tipo de questão aqui, ela passa a ser uma das questões mais fáceis, porque ela tem um mecanismo de resolver ela que se repete, né? Que é sempre a mesma coisa. Então, quando você faz muitas questões desse tipo aqui, você acaba pegando o jeito e você não erra mais, porque você percebe os padrões e você sempre repetindo aquilo, você acerta a questão. E dessas questões aqui de genética, que tem essa coisa do cálculo da probabilidade, essa aqui talvez seja uma das mais simples, né? Ela vai falar sobre uma herança autossômica recessiva, ela vai, né, fazer uma introdução aqui sobre uma doença, mas a pessoa precisa focar apenas nisso aqui, autossômica recessiva, essa que é a herança. Bom, ela vai falar sobre uma mulher portadora de uma mutação, ou seja, ela tem... Aí sempre pensa, né, num alelo dominante e um recessivo. Se ela é portadora de uma mutação, ela tem um alelo dominante e um recessivo. Ela porta esse alelo recessivo, que é o mutante, né, que causa, de repente, ali, a doença no caso. Mas como ela é uma herança autossômica recessiva, você precisa de duas cópias desse alelo para fenotipicamente expressar essa doença, né? Como é que fala? Esse fenótipo, né? Então ela é portadora, a gente subentende então que ela não tem o fenótipo, mas no genótipo dela ela tem ali um alelo que, em associação com outro alelo recessivo, provocaria a doença. Ela se relaciona com um homem. Ela tem três filhos normais, ou seja, que não possuem também fenotipicamente a característica da fenilcetonúria, que ela teve esses três filhos com um homem normal, ou seja, fenotipicamente também normal, mas o pai desse homem sofria de fenilcetonúria, ou seja, ele era homozigoto recessivo. Esses detalhes todos estão no texto, a pessoa tem que aprender, né, a pegar esses detalhes e montar o quebra-cabeça. Bom, dito tudo isso, qual a probabilidade da quarta criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Repara que quando a gente fala que um homem normal, mas o pai dele era homozigoto recessivo, ele recebeu pelo menos um alelo ruim, né, recessivo do pai. Então, como ele é normal, ele recebeu um bom da mãe e um ruim do pai. Logo, ele também é heterozigoto, assim como a mulher. Então, a gente consegue montar um cladograma, né? O casal está aqui no meio, os dois heterozigotos, e geralmente essas questões elas vão falar sobre um cruzamento entre heterozigotos. É uma coisa que se repete com muita frequência. Mas repara aqui, ó, o pai dele era isso aqui, ó, homozigoto recessivo. Né? Tinha característica, a mãe dele necessariamente tinha um alelo dominante. A gente não tem como saber se ela era homozigota dominante ou se ela era heterozigota. Então a gente coloca um azão, tracinho. Não sei qual era o outro alelo que ela tinha, mas não importa.
né? Porque ele recebeu esse azão dela e o azinho do pai. Então ele é azão-azinho, a mulher é azão-azinho. Eles tiveram 3 filhos normais, que a gente não sabe se esses filhos normais eram homozigotos dominantes, eles poderiam ser, como poderiam também ser ou heterozigotos, certo? E a questão quer saber a probabilidade de nascer uma criança homozigota recessiva, do cruzamento entre esses dois seres humanos. Eu fiz aqui um cruzamento entre 2 heterozigotos, azão-azinho com azão-azinho. Você vai ter aqui 1/4 azão-azão, 2/4 azão-azinho e 1/4 azinho-azinho. Logo, você tem 1/4 de probabilidade, 1 em 4, né, de surgir uma criança desse cruzamento entre esses dois, que apresenta fenotipicamente a característica fenilcetonúria. Então, as alternativas estão em porcentagem, logo 1 dividido por 4, né, a gente vai transformar a fração em um decimal e depois em porcentagem. Dá para fazer de cabeça? Dá, mas enfim, eu estou explicando aqui detalhadamente. 1 dividido por 4 é 0,25, vocês podem fazer aí fácil. E 0,25 é o mesmo que dizer 25%. Né? Você vai andar com a vírgula 2 casas, né? Multiplicar por 100, etc. Então, 25%, letra C, né? Viu? É uma questão fácil, tem algumas etapazinhas a cumprir. Quem não está muito confortável com o tipo de questão, é bom fazer passo a passo, né? Esboça um heredograma, faz o cruzamento no quadradinho, depois faz esse cálculozinho simples aqui, né? De transformar a fração em porcentagem. E quem já consegue fazer de cabeça, né? Quer arriscar, né? É arriscado. Sempre pode ter uma pegadinha, então cuidado com a pegadinha. Repara que se a questão colocasse aqui, não, ela colocou uma criança, mas se ela colocasse, por exemplo, um menino ou uma menina, você ia ter que pegar esse 1/4 aqui e multiplicar ainda por 1/2, né? Por 1/2, que é a probabilidade de ser ou menino ou menina. Então tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos. Aqui não tinha isso, ele colocou criança genericamente, né? Então nem precisava dessa etapa. Bom, dito isso, a questão 72 vai falar aqui sobre um fármaco utilizado por mulheres na prevenção contra a AIDS, o vírus HIV. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Então, o vírus HIV ele é um retrovírus, né? Ele faz transcriptase reversa. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Bom, essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima, a transcriptase reversa, ela faz o quê? Ela polimeriza moléculas de DNA a partir, né, tendo como molde o RNA viral. Então, o HIV ele é um vírus de RNA que transforma esse RNA dele em DNA por transcriptase reversa. Vamos ver na imagem? Eu peguei uma imagem super simplificada, é uma imagem correta, tá? Boa. Porém, assim, esse processo ele é muito mais complicado do que isso. Envolve muitos componentes, né? É uma coisa super técnica, super complicada. Diversos outros fatores, enzimas envolvidas. Isso aqui é uma imagem simplificada. Então, o HIV entrando num linfócito TCD4. Lembrando que essa que é a célula que o HIV vai infectar, né? Ela vai entrar. Repara que o RNA, que é o genoma viral, ele vai sofrer transcrição reversa e vai se transformar num DNA. Esse DNA vai passar por algum tratamento, algum processamentozinho ali básico, vai entrar no núcleo da célula, do linfócito TCD4, e vai se integrar ao genoma dessa célula. Então, essa célula passa a ter no DNA dela, no genoma dela, né, informação para produzir proteínas desse vírus. E isso vai acontecer, né? Vai ser feita ali a transcrição dos genes virais, que vão ser exportados para o citoplasma, né? Onde vão ser traduzidos. Então, repara só aqui, ó, a transcrição. A gente vai pegar o DNA e vai transcrever em RNA, né, que vai depois para o citoplasma para ser traduzido em proteína. A transcriptase reversa é o inverso. A gente pega um RNA e transforma em DNA. Por isso que é transcriptase reversa, porque é como se fosse a transcrição do DNA em RNA, só que é o inverso. Por isso que é a transcriptase reversa. Enfim, estou sendo bem detalhista aqui, que é para, né, talvez alguém nunca tenha pensado nisso, e é um detalhe importante. E uma vez que o genoma desse vírus está integrado ao da célula, e esse RNA mensageiro começa a ser transcrito, né, a partir agora do genoma da própria célula, novas proteínas virais vão sendo feitas, elas vão sendo montadas, né, e novos vírus são liberados dessa célula e vão infectar outras células, e a pessoa, né, vai ter então ali a infecção por HIV, que pode culminar, né, na síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, assim, tem diversos tratamentos hoje em dia para AIDS, né, os complexos, né, como é que fala? Os coquetéis antivirais, né, que vão atuar aqui em algum momento nessa infecção. Por exemplo, alguns coquetéis antivirais podem atuar inibindo a transcriptase reversa também, né? Outros podem atuar inibindo essa fusão aqui do vírus com a célula, né, pelo receptor, etc, tá? Não vou entrar aqui muito profundamente, mas recomendo até ler mais sobre isso aqui, porque é um tema também importante para Enem e para vestibulares em geral. Na questão 75, ela vai falar sobre um tema que também já foi discutido anteriormente, que são os parasitoides. Em uma oportunidade anterior, a gente já conceituou parasitoide como sendo... A gente falou da diferença, né, entre parasita, que é um parasita, né, que geralmente não mata o hospedeiro,
e o parasitoide geralmente mata o hospedeiro. Isso geralmente, né, acontece assim. E esses parasitoides estão sendo seres vivos, né, organismos que podem ser utilizados no controle biológico de alguma espécie que seja uma praga, enfim, na atividade agrícola, por exemplo. Então a gente fez uma questão, né, numa outra prova, onde você tinha lá uma espécie de lagarta e foi usada uma espécie de vespa como controle biológico naquela lagarta, porque essa vespa, ela parasitava, né, a lagarta, matava a lagarta, né, para o desenvolvimento da larva. Então essa vespa era um parasitoide daquela lagarta, portanto ela podia atuar no controle biológico daquela praga. Bom, o uso desses insetos, os parasitoides, na agricultura traz benefícios ambientais, pois diminui a aplicação de inseticidas tóxicos, né? Onde você aplicaria ali um veneno na sua cultura agrícola para diminuir alguma praga específica, você agora utiliza um ser vivo mesmo, um organismo vivo, que vai estar lá, né, numa relação ecológica ahn, com outra, com outra espécie que seria ali uma espécie que traria prejuízo para sua cultura. Você vai colocar essa espécie ali que vai controlar aquela praga. Uma questãozinha interessante, um tema legal da ecologia. Na questão 78, um tema super complicado e uma questão super complicada, porque a questão da a questão o conceito que a questão está abordando, ele é um conceito complicado e a questão ela traz um texto super longo, né? E alternativas com também bastante texto para ler, então ela é uma questão cansativa e, enfim, para algumas pessoas, né, difícil, porque na prova lá você vai estar cansado e tudo mais, muita coisa para ler. Bom, ela vai falar aqui sobre dengue, né? 5 pessoas que desenvolvem dengue hemorrágica vêm a óbito, morrem. Enfim, alguma elaboração aqui a mais, o hemograma do paciente pode apresentar como resultado do paciente com dengue hemorrágica, né? Leucopenia, diminuição do número de glóbulos brancos, linfocitose, aumento do número de linfócitos, aumento do hematócrito, o número de hemácias, né, no sangue, e trombocitopenia, contagem de plaquetas abaixo de 100 mil por milímetro cúbico. Aí a pessoa, né, é bom saber assim, a função de cada uma desses tipos de célula, né? Os glóbulos brancos, os leucócitos, né? Os linfócitos, todos eles participando ali da resposta imune, as hemácias participando do transporte de oxigênio e as plaquetas envolvidas no processo de coagulação. Bom, relacionado aos sintomas apresentados pelo paciente com dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, constata-se que. Aí teria algumas alternativas aqui, a pessoa teria que ler tudo, né, com atenção. Vamos direto para a resposta. Letra D. As manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea. Ela cita aqui no texto, né? Sangramento pelo nariz, boca, etc. Então era isso que a letra D estava falando aqui. Esse tema da coagulação sanguínea é um tema super complexo também. Eu precisaria de uma aula de 2 horas para falar com ele dele com o mínimo de detalhe que ele merece. Então, assim, eu vou colocar uma leitura na descrição aí para tornar o vídeo menos longo e, enfim. Mas, basicamente, eu acho que é um tema que eu super recomendo assistir videoaulas e ler sobre os fatores de coagulação, a participação das plaquetas, né, as proteínas envolvidas, o fibrinogênio, a fibrina, né, enfim, tudo isso é importante. Um, e, enfim, aqui, né, a pessoa teria que ter minimamente esses conceitos aqui da função de cada uma dessas células e resolveria a questão de forma. Né, é aquilo que eu falei, uma questão trabalhosa, cansativa. Talvez, né, estudando ela não seja a mais difícil de todas, mas é um modelo de questão complicado, né. Na questão 79, a gente vai falar sobre espécies exóticas e possivelmente invasoras. Então, caramujo gigante africano, que é uma espécie invasora no Brasil e na América do Sul e em outros lugares também. A chatina fulica. Bom, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse, enfim. O texto é longo, né? Vai falar sobre muitas coisas aqui, danos ambientais. Então, uma espécie exótica que causa danos ambientais, a gente chama de uma espécie invasora, né? E olha só, ele vai dar aqui algumas características dessa espécie que são características comuns de qualquer espécie invasora que a gente observe por aí. Repara, ele é um herbívoro generalista, ou seja, ele come de qualquer coisa, né? Herbívoro, mas come qualquer coisa que apareça na frente dele. Grande capacidade reprodutiva, reproduz muito, deixa muita prole, né? Reproduz rápido e deixa muita prole. Ausência de predadores naturais, também é uma coisa importante, né? Não tem ninguém predando esse caramujo, então assim, a população só vai crescendo e crescendo, come de tudo, reproduz rápido, ninguém preda eles, só vai crescendo. Bom, o desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de. Aqui é uma questãozinha de níveis tróficos, né? É um conceito simples também, mas traz um tema relevante. Consumidores primários em função da ausência de consumidores secundários. O texto coloca aqui, né? Eles não têm predadores naturais. Eles são consumidores primários porque eles se alimentam de vegetais, de organismos produtores, né? O nível primário, o primeiro nível trófico. Eles estão no segundo nível trófico, consumidores primários, e não tem nenhum consumidor secundário para
diminuir a população deles. E eu quero chamar a atenção para porque muitas pessoas já tiveram contato com o caramujo africano, que é esse aqui de baixo, né? E como é que fala? A recomendação que se dá é que ao ver uma população desses caramujos aqui, que seja feita realmente a remoção deles, né? Que sejam mortos e removidos do ambiente. Mas a pessoa tem que tomar um cuidado, porque é muito fácil confundir o caramujo africano, a espécie exótica invasora, com uma espécie de caramujo nativa, que é o aruá, né? Que repara que o casco deles, né, é super... Aqui, esse da esquerda aqui é o caramujo africano. Repara que o casco, a concha dele, né, é mais pontudinha. E aqui na direita teria a concha do aruá. Parece um pouco, né? Um olhar menos especializado, né? Menos acostumado, confundiria os dois. E a pessoa pode acabar matando um aruá, que é uma espécie de caramujo nativa, pensando que está matando um caramujo africano invasor, né? Exótico. Então a pessoa tem que tomar cuidado ao ver um caramujo, não matar direto, mas tentar identificar se é o caramujo africano ou se trata de uma espécie nativa, né? Porque aí a lesma, o caramujo nativo, a gente tem que preservar e não matar, né? Inclusive, o caramujo africano ele traz um impacto nas populações desse caramujo aqui, que é nativo e que acaba tendo dificuldade de competir com ele, né? Porque esse aqui sim, né? Possui toda uma... Ele tá dentro da ecologia do local, né? Enfim, ele tá participando ali, ele tem seus predadores, ele tem... Tem diversas aves que comem esse caramujo aqui. E eu não sei como é que tá hoje em dia, se as aves estão se adaptando de alguma forma a comer também o caramujo africano. Aparentemente não, né? Isso pode levar muito tempo para evolutivamente isso vir a acontecer. Mas enfim, eu só quero alertar para essa similaridade aqui entre uma espécie exótica invasora e uma espécie nativa. Na questão 81, a gente vai falar sobre toxina botulínica. Um tema também, assim, chatinho, né? Eu vou colocar alguma leitura sobre isso aí na descrição. Ela vai falar sobre como que a toxina botulínica atua atenuando o blefaroespasmo, que provoca contrações involuntárias das pálpebras. E o alívio dos sintomas do blefaroespasmo é consequência da ação da toxina modificada sobre o tecido. E qual seria então o tecido que essa toxina estaria atuando, né? Para atenuar esses espasmos. Os espasmos a gente já sabe, né? Algumas pessoas já até falam automaticamente, espasmo muscular. Então, tecido muscular, uma vez que ela provoca a paralisia das fibras que formam esse tecido. Algumas pessoas poderiam confundir com tecido epitelial, por exemplo, né? Uma vez que você pensa na pálpebra, enfim, parece que é uma pelezinha, né? Mas tecido muscular, certo? Espasmos musculares. Na questão 83 a gente vai falar, é uma questão também super simples e objetiva, não vou nem me alongar muito nela não. Reprodução vegetativa de plantas por estaqueamento, né, estacas. Bom, então você pega uma parte da planta, um galho, um ramo, pega, espeta ela no chão e vai crescer ali um outro indivíduo, né, mas que geneticamente é o mesmo indivíduo. Você tirou uma parte de uma planta e colocou ela em outro lugar, ela se desenvolveu. Mas geneticamente falando é o mesmo indivíduo. Isso parece com o que a gente já ouviu falar sobre genética? A clonagem, né? Como se você tivesse clonado uma planta. Você tirou uma parte de uma planta de um lugar, plantou em outro, cresceu, desenvolveu. É o mesmo indivíduo, geneticamente falando, porém em outro local. Então foi feita uma clonagem, entre aspas. Na questão 87, os ciclos biogeoquímicos. Uma questão também curiosa, né? Legal, nada muito difícil, mas curiosa. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados, carbono, enxofre, fósforo, nitrogênio, oxigênio, qual seria então? Quem é que está presente em todos esses ciclos? Se alguém nunca reparou, o oxigênio está presente em todos os ciclos biogeoquímicos. Tanto no ciclo do oxigênio, né, na forma de oxigênio molecular, ozônio, no ciclo do carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, no ciclo do enxofre, por exemplo, dióxido de enxofre, no ciclo do nitrogênio, os óxidos nítricos, nitrito, nitrato, no ciclo da água, H2O, né, tá ali oxigênio também, no ciclo do fósforo, PO4,3-, por exemplo, PO4,3-, né, o fosfato, enfim, então o oxigênio está presente em todos eles. Uma questãozinha curiosa, né? Na questão 88 vai falar sobre bioindicador. Uma questão também de ecologia simples, né? Bioindicadores. O texto coloca que os bioindicadores eles refletem o estado biótico de um determinado ecossistema e que na escolha de uma espécie para ser um bioindicador, a posição trófica é importante. Né? É interessante que ela esteja num baixo nível trófico, num nível trófico basal. Então, o grupo de organismos mais adequado para essa condição do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica é constituído por algas. Né? As algas estão ali na base das cadeias tróficas, né? São organismos produtores. A grande maioria faz fotossíntese, algumas são heterotróficas, mas né, se você tem ali num ambiente uma alga fotossintetizante, ela está ali na base da cadeia das cadeias tróficas, né? Então ela é um bom organismo para ser um bioindicador. E aí o texto vai falar aqui algumas coisas, né? É um temazinho interessante, mas assim, nada muito complexo, né? São questões geralmente fáceis. E na questão 90, que é a última, a gente tem aqui um diagrama com dois processos acontecendo. Num desses processos, o dióxido de carbono é transformado em açúcar, glicólise.
E no processo número 1, né, eu comecei pelo 2, no processo 1, a glicose, o açúcar, é transformado em dióxido de carbono. No metabolismo dos seres vivos, quais são os processos que fazem esses dois processos aqui? No esquema representado, o processo identificado pelo número 2 é realizado por organismos produtores. O processo número 2 é a fotossíntese ou a quimiossíntese, onde o dióxido de carbono é transformado em açúcar, glicose. Enquanto que na respiração aeróbica ou aeróbia, o açúcar é transformado em dióxido de carbono. Aqui está acontecendo uma redução no 2 e no 1 está acontecendo uma oxidação. Basicamente é isso, terminamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova do Enem do ano de 2016.